O que o gerente fez em seguida chocou a todos. Ela é apenas a babá, não precisa de um cardápio tão caro. As palavras do meu próprio filho cortaram o ar do restaurante como uma lâmina afiada e senti meu coração se partir em 1000 pedaços. O garçom ficou paralisado, segurando os cardápios dourados, enquanto meus netos abaixavam os olhos, constrangidos. Eu estava ali, aos 67 anos, sendo humilhada publicamente pelo homem que carreguei no ventre por 9 meses, que amamentei, que criei com todo o amor do mundo. Mas deixe-me voltar um pouco. Sou Mariana, tenho 67 anos, 3 filhos e 7 netos maravilhosos. Trabalhei a vida inteira como professora de escola pública. Aposentei-me há 2 anos, depois de 40 anos dedicados à educação. Meu marido, Roberto, faleceu há 5 anos de um ataque cardíaco fulminante, deixando-me sozinha numa casa grande demais para uma pessoa só. Foi quando meu filho do meio, Ricardo, sugeriu que eu me mudasse para mais perto dele e sua família. Mãe, a senhora não pode ficar sozinha naquela casa enorme, ele disse, com aquela voz doce que sempre usava quando queria algo. Venda a casa, venha morar perto de nós. Podemos até construir uma casinha nos fundos do nosso terreno para a senhora. Na época, pareceu a solução perfeita. Eu estava sozinha, deprimida pela perda do Roberto, e a ideia de estar perto dos netos me encheu de alegria. Vendi minha casa de 4 quartos no centro da cidade por R$800 mil. Uma fortuna que Roberto e eu havíamos construído ao longo de 35 anos de casamento. Entreguei 500 mil para Ricardo construir a tal casinha e ajudar com as reformas da casa principal. Guardei o resto para minha aposentadoria e emergências. Se você está assistindo isso e já passou por algo parecido, por favor, deixe um like para me dar força para continuar contando minha história. Sei que muitas mães por aí entendem exatamente o que estou sentindo. A casinha nos fundos nunca foi construída. Ricardo sempre tinha uma desculpa. O pedreiro estava ocupado, faltava material, o projeto precisava ser refeito. Enquanto isso, eu dormia num quartinho apertado que antes era o escritório, com minhas coisas todas encaixotadas na garagem. É temporário, mãe, ele repetia. 2 anos se passaram nesse temporário, mas o pior não era o espaço físico, era como eu havia me tornado invisível na minha própria família. Patrícia, minha nora, começou sutilmente. Primeiro foram pequenos pedidos. Dona Mariana, a senhora poderia buscar as crianças na escola hoje? Estou com uma reunião importante. Claro que eu aceitava, afinal eram meus netos. Depois vieram mais tarefas. Fazer o almoço quando a empregada faltava, ajudar com o dever de casa, levar ao médico, as atividades extracurriculares. Em 6 meses, eu havia me tornado uma empregada não remunerada. Acordava às 6 da manhã para preparar o café da manhã de todos. Levava os 3 netos para a escola em horários diferentes. Voltava para limpar a casa, preparava o almoço, buscava as crianças, ajudava com as tarefas, fazia o jantar, dava banho nos menores. Quando questionava sobre a casinha, Ricardo ficava irritado. Mãe, a senhora está morando de graça aqui, comendo da nossa comida. O mínimo que pode fazer é ajudar um pouco com as crianças. Ou prefere ir para um asilo? Asilo. A palavra me atingiu como um soco no estômago. Eu, que tinha minha própria casa, minha aposentadoria de R$5 mil por mês, sendo ameaçada com um asilo porque ousava questionar por que o dinheiro que dei não havia sido usado para construir meu espaço. Patrícia era ainda pior. Ela havia parado de trabalhar assim que me mudei, alegando que agora podia se dedicar aos seus projetos pessoais, que consistiam em ir ao salão 3 vezes por semana, almoçar com as amigas e fazer compras. Quando eu estava exausta após um dia cuidando de 3 crianças agitadas, ela chegava em casa reclamando que o jantar estava atrasado ou que a casa não estava perfeitamente limpa.
Dona Mariana, eu sei que a senhora está acostumada com outro padrão, mas aqui em casa gostamos das coisas de um jeito específico. Ela dizia, reorganizando os pratos que eu havia acabado de guardar. E por favor, não contradiga as crianças na minha frente. Isso mina minha autoridade. Minha autoridade havia sido completamente minada. Os netos, que antes me adoravam, começaram a me tratar como empregada também. Lucas, o mais velho, com 12 anos, jogava a mochila em cima de mim quando chegava da escola. Vó, meu uniforme de futebol está sujo. Preciso para amanhã. Sem por favor, sem obrigado. Sofia, de 10 anos, havia desenvolvido o hábito cruel de me comparar com as avós das amigas. A avó da Beatriz tem um apartamento na praia. A avó da Carolina viaja para a Europa todo ano. Por que você não faz nada legal, vó? Você só fica aqui em casa o dia todo. O caçula, Pedro, com apenas 6 anos, era o único que ainda demonstrava algum carinho. Mas mesmo ele estava sendo influenciado. Um dia, enquanto eu o ajudava com a tarefa de casa, ele disse: "Mamãe falou que você não sabe ensinar direito porque é professora antiga. Ela vai contratar uma professora particular de verdade." Professora antiga. 40 anos dedicados à educação, reduzidos a professora antiga. Meus outros 2 filhos raramente apareciam. Marina, minha filha mais velha, morava em outro estado e ligava uma vez por mês, sempre apressada. Quando mencionei minha situação, ela respondeu: "Mãe, a senhora escolheu morar com o Ricardo. Não posso fazer nada daqui." Carlos, o caçula, morava na mesma cidade, mas sempre tinha uma desculpa para não visitar. "Estou ocupado com o trabalho, mãe, mas a senhora está bem, né? O Ricardo está cuidando de tudo." Cuidando, se soubessem a verdade. O dinheiro era outro problema. Minha aposentadoria de R$ 5.000, que antes me permitia viver confortavelmente, agora desaparecia misteriosamente. Ricardo havia me convencido a dar meu cartão para ele, facilitar as compras da casa. Todo mês, quando o pagamento caía, ele sacava 4.500, deixando-me apenas R$ 500. "Mãe, é para as despesas da casa. A senhora come aqui, usa água, luz, internet. Além disso, as crianças precisam de muitas coisas. A senhora quer que seus netos passem necessidade?" Necessidade? Ricardo dirigia um carro importado de R$ 200.000. Patrícia usava bolsas de grife que custavam o meu salário inteiro. As crianças estudavam em escola particular que custava R$ 3.000 por mês cada uma. Mas de alguma forma, minha aposentadoria era essencial para que não passassem necessidade. Comecei a perceber outros sinais perturbadores. Correspondências do banco chegavam abertas. Meus documentos pessoais haviam sumido da minha gaveta. RG, CPF, certidões. Quando questionei, Ricardo disse que estava guardando no cofre dele para segurança. "A senhora é idosa, mãe. Pode perder ou ser enganada por alguém." Idosa. Como se aos 67 anos eu tivesse perdido a capacidade de cuidar dos meus próprios documentos. Como se os 40 anos que trabalhei, criei 3 filhos, administrei uma casa, cuidei de um marido doente, não contassem para nada. A gota d'água começou a se formar há 6 meses, quando descobri por acaso que Ricardo havia tentado fazer um empréstimo usando meu CPF. O banco ligou para confirmar e foi assim que soube. Quando o confrontei, ele teve a audácia de ficar bravo comigo. "Mãe, era para reformar a casa. Para o bem de todos. A senhora é tão egoísta que não consegue pensar na família?" Egoísta. Eu, que havia dado R$ 500.000, que trabalhava de graça das 6 da manhã às 10 da noite, que havia abdicado da minha privacidade, da minha dignidade, da minha vida. Egoísta. Foi nessa época que algo começou a mudar dentro de mim. Não foi uma epifania súbita, mas um despertar gradual. Comecei a prestar atenção em pequenos detalhes que antes ignorava. Patrícia tinha um escritório em casa que ficava sempre trancado. Ricardo recebia ligações que atendia no jardim, falando baixo. Extratos bancários chegavam e desapareciam antes que eu pudesse ver. Uma tarde, enquanto limpava o quarto deles, sim,
Eu também limpava o quarto do casal. Encontrei algo que me deixou em alerta. Era um papel amassado no lixo, que parecia ser um rascunho de uma procuração. Meu nome estava lá, dando poderes totais a Ricardo para administrar meus bens. A data era para daqui a 2 semanas. Meu coração acelerou. Eles estavam planejando me fazer assinar algo? Sob que pretexto? Comecei a pensar em todas as vezes que Ricardo havia mencionado o asilo nos últimos meses. Seria essa a ameaça? Assine ou vai para o asilo. Naquela noite, não consegui dormir. Deitada no meu quartinho apertado, ouvindo a televisão de tela gigante na sala ao lado, onde Ricardo e Patrícia assistiam às séries na Netflix, tomando vinho caro, comecei a traçar um plano. Eu não era a mulher frágil e manipulável que eles pensavam que eu era. Eu era Mariana Santos, professora por 40 anos, viúva de Roberto Santos, mãe de 3 filhos que criei com o meu próprio suor, e estava na hora de lembrá-los disso. No dia seguinte, enquanto todos estavam fora, fiz algo que não fazia há 2 anos. Liguei para minha amiga de infância, Helena. Helena era advogada aposentada, mas mantinha contatos no meio jurídico. Contei tudo a ela, chorando ao telefone como não chorava há meses. Mariana, minha querida, isso é abuso financeiro e psicológico de idoso. É crime. Você precisa agir imediatamente. Crime. A palavra ecoou na minha mente. Meu próprio filho estava cometendo um crime contra mim. Helena me colocou em contato com sua sobrinha, doutora Amanda, especialista em direito do idoso. Marcamos um encontro secreto em um café no centro da cidade. Eu disse que ia ao médico, uma das poucas saídas que me eram permitidas sem muitos questionamentos. Amanda era uma mulher jovem, não devia ter mais que 35 anos. Mas tinha um olhar afiado e determinado que me deu esperança. Dona Mariana, o que está acontecendo com a senhora é mais comum do que imagina. Vamos precisar de provas, extratos bancários, gravações, mensagens, qualquer coisa que demonstre o abuso. Provas. Como conseguir provas quando nem meus próprios documentos eu tinha acesso? Há uma coisa, eu disse, lembrando do papel amassado. Acho que vão tentar me fazer assinar uma procuração. Os olhos de Amanda brilharam. Perfeito. Vamos usar isso a nosso favor. O plano era arriscado, mas necessário. Eu fingiria concordar com a procuração, mas Amanda prepararia um documento de revogação que seria registrado imediatamente após. Enquanto isso, ela começaria a investigar as movimentações financeiras dos últimos 2 anos. Voltei para casa naquele dia com uma sensação que não tinha há muito tempo. Esperança, mas também medo. E se descobrissem? E se Ricardo ficasse violento? Ele nunca havia me agredido fisicamente, mas o abuso psicológico era constante. Durante a semana seguinte, mantive minha rotina normalmente. Acordava cedo, fazia café, levava os netos para a escola, limpava, cozinhava. Mas agora eu observava tudo com outros olhos. Gravava conversas no meu celular antigo quando possível. Fotografava documentos quando tinha chance. Anotava datas, valores, conversas em um caderninho que escondia dentro de uma capa de almofada. Foi quando Patrícia cometeu um erro. Ela deixou o computador ligado no escritório e a porta aberta enquanto tomava banho. Entrei rapidamente e o que vi me deixou sem fôlego. Planilhas e mais planilhas com movimentações financeiras. Não só meu dinheiro estava sendo desviado, mas eles haviam aberto empresas no meu nome. 3 empresas de fachada que acumulavam dívidas. Tirei fotos de tudo com meu celular. Minhas mãos tremiam tanto que algumas saíram desfocadas, mas consegui o suficiente. Saí do escritório segundos antes de ouvir o chuveiro sendo desligado. Naquela noite, durante o jantar, Ricardo anunciou casualmente: "Mãe, marquei uma ida ao cartório amanhã. Precisa assinar uns documentos para facilitar as coisas caso a senhora precise de cuidados médicos." Cuidados médicos. O eufemismo me deu náuseas, mas forcei um sorriso. "Claro, filho. Que horas?" "Às 10. Depois podemos almoçar fora, fazer um programa legal." Programa legal.
Em 2 anos morando ali, era a primeira vez que sugeriam sair comigo para algo que não fosse médico ou banco. Liguei para Amanda assim que todos dormiram, sussurrando no banheiro com o chuveiro ligado para abafar o som. Ela já tinha descoberto muita coisa. As empresas no meu nome tinham dívidas de quase R$300 mil. Minha aposentadoria estava sendo usada para pagar empréstimos que eu não havia feito. E o pior, haviam vendido um terreno que Roberto havia deixado no meu nome por R$150 mil. Eu nem sabia dessa venda. Dona Mariana, isso é formação de quadrilha. Patrícia também está envolvida até o pescoço. Amanhã, vá ao cartório normalmente, assine o documento. Mas imediatamente depois, a senhora virá ao meu escritório. Já tenho a revogação pronta e vamos registrar tudo. Também já acionei a polícia especializada em crimes contra idosos. Polícia. Meu filho seria preso? Parte de mim queria protegê-lo, aquele instinto materno que nunca morre. Mas então lembrei de todas as humilhações, de como ele havia me reduzido a uma empregada em minha própria família, de como estava roubando meu futuro, minha dignidade, minha vida. A manhã do cartório chegou. Me vesti com minha melhor roupa, uma que não usava há 2 anos. Ricardo estranhou. Por que está tão arrumada, mãe? Ora, você disse que íamos almoçar fora. Quero estar apresentável. Ele deu de ombros. No carro tentou conversar amenidades, mas eu via o nervosismo nos seus dedos, tamborilando no volante. Patrícia havia insistido em ir junto, alegando que aproveitaria para fazer compras no centro. No cartório, o tabelião, um senhor de idade próxima à minha, me olhou com preocupação. Senhora tem certeza de que deseja assinar isso? É uma procuração muito ampla. Antes que eu pudesse responder, Ricardo interveio. Minha mãe está perfeitamente ciente. Ela que pediu isso para facilitar as coisas. Não é, mãe? Assenti, assinando meu nome com a mesma caligrafia que usei por 40 anos para assinar boletins, diários de classe, diplomas de centenas de alunos. Mas desta vez cada letra era calculada, parte de um plano maior. Saímos do cartório e Ricardo estava eufórico. Vamos comemorar! Que tal aquele restaurante italiano chique no shopping? O restaurante italiano chique, o mesmo onde ele havia levado Patrícia no aniversário dela, postando fotos no Instagram, enquanto eu ficava em casa cuidando das crianças com um sanduíche de queijo. Seria ótimo, filho. O restaurante era realmente elegante. Lustres de cristal, toalhas de linho, garçons de colete. Ricardo pediu uma mesa para 3, todo sorridente. Patrícia já estava folheando o cardápio, comentando sobre os pratos caros como se fossem corriqueiros. Foi então que aconteceu. O garçom se aproximou com 3 cardápios dourados, aqueles de capa de couro com as letras em relevo. Quando foi me entregar um, Ricardo o interrompeu com aquelas palavras fatídicas. Ela é apenas a babá. Não precisa de um cardápio tão caro. Pode trazer o menu executivo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O garçom, um rapaz jovem, ficou visivelmente desconfortável. Outros clientes em mesas próximas viraram para olhar. Patrícia nem levantou os olhos do seu cardápio, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Senti as lágrimas queimando meus olhos, mas não deixei cair nenhuma. Não ali, não na frente deles. O garçom, sem saber o que fazer, murmurou algo sobre consultar o gerente e se afastou. Ricardo, eu disse, minha voz surpreendentemente calma. Eu sou sua mãe. Claro que é, mãe, mas não precisa fazer drama. É só que esse restaurante é caro e... E o quê? Meu dinheiro não é bom o suficiente? O dinheiro da minha aposentadoria que você saca todo mês? Os R$500 mil que te dei? Patrícia finalmente levantou os olhos, irritada. Dona Mariana, por favor, não faça escândalo. Já é constrangedor o suficiente a senhora estar vestida assim num lugar desses. Vestida assim. Com minha melhor roupa, a que usei na formatura de Ricardo, no casamento de Marina, no funeral de Roberto. Foi quando o gerente apareceu. Um homem distinto, de uns 50 anos, com postura impecável. Ele olhou a cena. Eu,
claramente emocionada. Ricardo e Patrícia irritados. O garçom jovem constrangido e pareceu entender tudo em segundos. Com licença, ele disse, sua voz firme, mas educada. Houve algum mal-entendido aqui? Ricardo começou a falar usando seu tom de advogado bem-sucedido. Não é nada, apenas um pequeno... Perdão, o gerente o interrompeu, mas eu estava me dirigindo à senhora. Ele olhou para mim. A senhora está bem? Naquele momento algo quebrou dentro de mim. Não a quebra da derrota, mas a quebra de uma represa. As palavras saíram em torrente. Não estou bem. Sou mãe dele. Dei a ele 500 mil reais da venda da minha casa. Moro na casa dele há 2 anos cuidando dos filhos dele de graça, limpando, cozinhando, sendo tratada como empregada. E agora ele diz ao seu funcionário que sou apenas a babá, que não mereço nem olhar o cardápio do restaurante. O rosto do gerente mudou. Ele olhou para Ricardo com uma expressão que não consigo descrever. Não era raiva, era algo pior. Era nojo. Entendo, ele disse simplesmente. Então se virou para mim. Senhora, por favor, me acompanhe. Temos uma mesa especial que gostaria de lhe oferecer. Ricardo tentou intervir. Olha, não precisa... Senhor, o gerente o cortou. O restaurante se reserva o direito de escolher seus clientes. O senhor e sua esposa estão convidados a se retirar. O quê? Patrícia quase gritou. Você não pode fazer isso. Vamos processar vocês. O gerente permaneceu impassível. Podem tentar, mas abuso de idoso é crime e tenho várias testemunhas do que acabou de acontecer aqui. Sugiro que se retirem antes que eu chame a segurança. A cara de Ricardo passou por várias cores. Vermelho de raiva, branco de choque, roxo de humilhação. Ele se levantou bruscamente, puxando Patrícia. Vamos embora. E você? Ele apontou para mim. Pode esquecer de voltar para casa. Ricardo, eu disse, minha voz agora firme. Eu tenho cópia da chave e meus pertences estão lá. Se não estiverem quando eu voltar, será roubo. Eles saíram bufando. O restaurante inteiro assistiu em silêncio. Quando a porta se fechou atrás deles, algumas pessoas começaram a aplaudir. Eu comecei a chorar. O gerente, cujo nome descobri ser Antônio, me levou para uma mesa privativa, uma salinha reservada geralmente para ocasiões especiais. Ele se sentou comigo, quebrando todo o protocolo. Minha mãe passou por algo similar, ele disse suavemente. Meu irmão fez coisas terríveis com ela. Sei reconhecer os sinais. Ele chamou o chefe pessoalmente, que preparou um menu degustação especial. Não me deixaram pagar nada. É por conta da casa, Antônio insistiu. E por favor, se precisar de testemunha sobre o que aconteceu aqui hoje, conte comigo. Enquanto saboreava a melhor refeição que tinha em anos, liguei para Amanda. Acelere tudo. Acabou de acontecer algo que muda nossos planos. 2 horas depois, saí do restaurante e fui direto para o escritório de Amanda. A revogação da procuração foi registrada imediatamente. Ela já havia preparado uma medida cautelar para garantir meu direito de permanecer na casa até resolver a situação, além de bloquear minhas contas para que Ricardo não pudesse mais sacar meu dinheiro. E tem mais. Amanda disse com um sorriso. Conseguimos rastrear tudo. Ricardo e Patrícia desviaram mais de 800 mil reais seus nos últimos 2 anos, com as empresas fraudulentas, os empréstimos, a venda do terreno, isso sem contar o trabalho não remunerado. 800 mil reais, mais do que toda a minha economia de uma vida. Voltei para a casa de táxi. Como esperado, Ricardo e Patrícia estavam furiosos. Tentaram me impedir de entrar, mas mostrei a medida cautelar. Ricardo ficou lívido quando viu o documento. Você foi a um advogado? Você está me processando? Estou recuperando o que é meu, filho, e protegendo o que resta. Patrícia começou a gritar. Sua velha ingrata, depois de tudo que fizemos por você. O que vocês fizeram por mim? Me transformar em escrava? Roubar meu dinheiro? Me humilhar publicamente? Os netos assistiam tudo da escada, assustados.
Lucas, o mais velho, desceu. Vó, o que está acontecendo? Olhei para meu neto, esse menino que eu havia buscado na escola todos os dias por 2 anos, e disse a verdade. Sua avó está recuperando sua dignidade, meu amor. Os dias seguintes foram um inferno. Ricardo e Patrícia tentaram de tudo. Primeiro, a manipulação emocional. Ricardo chorou, disse que estava desesperado, que tinha dívidas de jogo. Patrícia revelou estar grávida. Mentira, descobri depois. Usaram as crianças fazendo-as pedir para eu desistir do processo. Quando isso não funcionou, partiram para ameaças. Mensagens dizendo que eu ficaria sozinha, que nenhum dos filhos cuidaria de mim, que morreria abandonada em um asilo. Chegaram a cortar a luz do meu quarto, trancar a geladeira, esconder meus remédios. Documentei tudo. Cada mensagem, cada ação. Amanda estava construindo um caso sólido. A Promotoria de Defesa do Idoso foi acionada. Uma assistente social veio avaliar a situação. Foi quando descobrimos algo ainda pior. Ricardo havia falsificado minha assinatura em um documento de venda da casa onde eu morava antes. A casa não havia sido vendida por 800 mil, mas por 1.200.000. Ele havia me enganado em 400 mil reais desde o início. Com essa descoberta, o caso passou de civil para criminal. A polícia foi envolvida. Uma manhã, 2 meses após o incidente no restaurante, Ricardo foi preso em casa, na frente dos filhos. Foi uma cena terrível. As crianças chorando, Patrícia gritando, vizinhos assistindo. Mas o que mais me marcou foi o que Sofia, minha neta de 10 anos, disse enquanto o pai era levado. Vó, me desculpa. Eu sabia que estava errado como eles te tratavam, mas tinha medo de falar. Abracei minha neta e choramos juntas. Lucas também se aproximou pela primeira vez em 2 anos, me abraçando de verdade. Perdoa a gente, vó. A gente foi horrível com a senhora. Pedro, o pequeno, não entendia bem o que acontecia, mas se agarrou às minhas pernas. Vó não vai embora, né? Não, meu amor. A vó não vai a lugar nenhum. Patrícia tentou jogar as crianças contra mim, mas o juiz da vara de família determinou que, dado o ambiente tóxico e a prisão de Ricardo, as crianças ficariam temporariamente sob minha guarda. Irônico, a babá agora era a guardiã legal. O julgamento foi rápido. As provas eram incontestáveis. Ricardo foi condenado a 5 anos de prisão por estelionato, falsificação de documentos e abuso de vulnerável. Patrícia pegou 2 anos em regime aberto por cumplicidade. Foram obrigados a devolver todo o dinheiro desviado, o que significou vender a casa, os carros, tudo. Meus outros filhos finalmente apareceram. Marina veio do outro estado chorando, pedindo perdão por não ter acreditado em mim. Carlos admitiu que Ricardo havia tentado convencê-lo a participar do esquema, mas ele havia recusado, porém também não me alertou. Eu achei que a senhora estava feliz lá, mãe. Ricardo dizia que a senhora adorava cuidar dos netos. E vocês nunca pensaram em me perguntar? O silêncio foi a resposta. Com o dinheiro recuperado, comprei uma casa nova. Não tão grande quanto a anterior, mas perfeita para mim. 3 quartos. Um para mim, um para visitas, e um que transformei em biblioteca e sala de música. Um jardim onde cultivo minhas orquídeas. Uma cozinha onde preparo comida quando quero, não porque sou obrigada. As crianças moram comigo agora. Foi difícil no início. Anos de manipulação deixaram marcas, mas com terapia, para eles e para mim, estamos reconstruindo nossa relação. Lucas descobriu que adora cozinhar e me ajuda a preparar o jantar. Sofia começou a se interessar pelos meus livros e passamos tardes lendo juntas. Pedro desenha comigo no jardim. Estabeleci regras claras. Eles ajudam em casa, mas como membros da família, não como pequenos tiranos. Tem horários, responsabilidades, mas também carinho, atenção verdadeira, uma avó que está presente por escolha, não por obrigação. Ricardo escreve da prisão, cartas cheias de autopiedade, culpando Patrícia, o sistema, todos menos ele mesmo. Guardo as cartas sem responder. Um dia, quando ele sair, talvez possamos conversar, mas será nos meus termos.
Patrícia desapareceu após cumprir sua pena. Soube que voltou para a cidade natal dos pais. As crianças não falam dela e eu não forço. Quando estiverem prontas, se quiserem procurá-la, apoiarei. Mas por hora, estamos curando nossas feridas. Antônio, o gerente do restaurante, se tornou um amigo improvável. Descobrimos que temos muito em comum: o amor por música clássica, jardinagem, literatura brasileira. Ele vem jantar uma vez por mês, sempre trazendo uma garrafa de vinho e histórias do restaurante. Há algo ali, uma faísca, mas estamos indo devagar. Aos 67 anos, descobri que ainda posso sentir borboletas no estômago. Voltei a dar aulas, agora como voluntária em um centro comunitário. Ensino adultos a ler e escrever. É gratificante de uma forma diferente. Não há salário, mas há sorrisos. Há o brilho nos olhos de uma senhora de 70 anos quando consegue escrever o próprio nome pela primeira vez. Também comecei a participar de um grupo de apoio para idosos vítimas de abuso familiar. É mais comum do que imaginamos. Senhoras e senhores que deram tudo pelos filhos e foram descartados como objetos quebrados. Compartilhamos histórias, estratégias, força. Há uma senhora, Dona Carmen, 80 anos, cujo filho vendeu sua casa e a colocou em um asilo de 5ª categoria. Conseguimos, através de contatos de Amanda, reverter a situação. Hoje ela mora em um residencial sênior digno, administra seu próprio dinheiro e processa o filho. Outro caso, seu José, 75 anos, era mantido praticamente em cárcere privado pela filha que recebia sua aposentadoria. Fizemos uma denúncia anônima. Ele foi resgatado e hoje mora com um sobrinho que realmente cuida dele. Cada vitória é nossa vitória coletiva. Cada idoso que recupera sua dignidade nos fortalece a todos. Se você está assistindo isso e passa por algo similar, quero que saiba, não é sua culpa. O amor que você tem pelos seus filhos não é fraqueza. Mas esse amor não pode ser desculpa para abuso. Você merece respeito, você merece dignidade, você merece viver seus últimos anos, que podem ser muitos e bons, com paz e autonomia. Procure ajuda. Delegacias especializadas em idosos existem. O Ministério Público tem promotorias dedicadas. Há advogados que trabalham pro bono para casos assim. Não tenha vergonha. A vergonha é de quem abusa, não de quem é abusado. Minha história teve um final relativamente feliz. Recuperei meu dinheiro, minha dignidade e ganhei uma relação verdadeira com meus netos. Mas sei que muitos não têm a mesma sorte. Por isso compartilho minha experiência, para que outros saibam que é possível reagir, que nunca é tarde demais para retomar o controle da própria vida. Hoje, enquanto preparava o café da manhã, por escolha, não obrigação, Lucas me abraçou por trás. Vó, eu te amo, de verdade. Não porque você cuida da gente, mas porque você é incrível. Chorei. Lágrimas boas, lágrimas de cura. Sofia estava lendo no sofá, Pedro desenhando na mesa. Uma manhã normal, em uma casa normal, com uma família reconstruída sobre bases mais sólidas. O telefone tocou. Era Marina. Mãe, estou indo aí passar o fim de semana. Posso levar as crianças? Claro, filha. Sempre há espaço para vocês aqui. Mãe, eu realmente sinto muito por tudo, por não ter acreditado, por não ter ajudado. Eu sei, Marina. Está tudo bem agora. Te amo, mãe. Também te amo, filha. Desliguei e olhei pela janela. Meu jardim estava florido. As orquídeas que Roberto tanto amava finalmente haviam florescido depois de anos. Era como um sinal dele, onde quer que estivesse, dizendo que eu havia feito a coisa certa. Carlos chegou para o almoço de domingo, como tem feito toda semana desde o julgamento. Trouxe sobremesa, meu pudim favorito da padaria portuguesa do centro. Estamos reconstruindo nossa relação devagar, tijolo por tijolo. Durante o almoço, as crianças contaram sobre a escola, os amigos, os planos para as férias, conversas normais de uma família normal. Ninguém me tratou como empregada, ninguém exigiu nada.
Quando terminamos de comer, todos ajudaram a limpar naturalmente, conversando e rindo. À tarde, Antônio passou para o café. As crianças gostam dele. Ele ensina Pedro a jogar xadrez, discute livros com Sofia, ouve as histórias de Lucas sobre futebol. Não força nada. Apenas existe em nosso espaço com gentileza e respeito. Quando ele foi embora, Sofia me cutucou. Vó, ele gosta da senhora. Somos apenas amigos, e Sofia? Sei. Ela sorriu maliciosamente. A senhora merece ser feliz, vó. De todo jeito possível. Sabe a menina de 10 anos. À noite, depois que as crianças foram dormir, sentei na varanda com uma xícara de chá. O céu estava estrelado, coisa rara na cidade. Pensei em tudo o que havia acontecido nos últimos 3 anos. A dor, a humilhação, mas também a superação, a força que descobri ter. Pensei em Ricardo, meu filho do meio, sempre ambicioso, sempre querendo mais. Onde foi que errei? Ou será que não errei? E ele simplesmente escolheu seu caminho. A maternidade não vem com manual. E mesmo depois de criar 3 filhos, ainda tenho mais perguntas que respostas. Mas uma coisa sei com certeza. O amor não é sacrifício infinito. O amor não é se anular. O amor verdadeiro é respeito mútuo, é cuidado recíproco, é dignidade preservada. Amanhã começa uma nova semana. Tenho aula no centro comunitário pela manhã. Dona Maria finalmente vai aprender a escrever o nome dos netos. À tarde, reunião do grupo de apoio. Vamos discutir estratégias para ajudar seu Francisco, cujo filho quer interditá-lo para ficar com sua pequena poupança. À noite, jantar em família, talvez um filme com as crianças. Uma vida simples, mas minha, conquistada, não concedida, escolhida, não imposta. O celular vibrou. Mensagem de Amanda. Dona Mariana, conseguimos localizar mais uma conta que Ricardo havia aberto em seu nome. Mais R$100.000 recuperados. Processo de devolução já iniciado. Sorri. Justiça às vezes demora, mas chega. Outra mensagem, desta vez de um número desconhecido. Vi sua entrevista no programa de TV sobre abuso contra idosos. Minha mãe está passando pelo mesmo. Pode me ajudar? Claro que posso. Claro que vou. Porque minha história não termina comigo. Cada idoso que ajudo, cada família que conscientizo, cada filho que aprende que pais são pessoas, não propriedades, é parte da minha cura, da minha missão. Entrei em casa, verifiquei as crianças dormindo. Lucas tinha deixado um bilhete no meu travesseiro. Vó, obrigado por não desistir da gente. Guardei o bilhete na caixa onde guardo minhas preciosidades, fotos de Roberto, desenhos dos netos, a primeira carta que Marina me escreveu, o convite de formatura de Carlos. Memórias de uma vida que, apesar de tudo, vale a pena. Antes de dormir, escrevi em meu diário, hábito que retomei depois de anos. Hoje foi um dia bom, não perfeito, mas bom. As orquídeas estão floridas, as crianças estão bem. Eu estou em paz. Aos 67 anos, descobri que posso recomeçar, que posso ser avó sem ser escrava, mãe sem ser capacho, mulher sem pedir desculpas por existir. Ricardo escreveu de novo. Desta vez, li a carta. Ele ainda não entende. Ainda culpa todos menos ele mesmo. Talvez um dia compreenda. Talvez não. Não é mais minha responsabilidade salvá-lo de si mesmo. Amanhã, Antônio vem jantar. Vou fazer aquele prato de bacalhau que Roberto adorava. É hora de criar novas memórias, sem esquecer as antigas. As crianças estão se adaptando bem. A terapia está ajudando. Lucas parou de ser agressivo. Sofia voltou a sorrir de verdade. Pedro não tem mais pesadelos. Sou grata. Apesar de tudo, sou grata. Pela força que encontrei, pelos amigos que fiz, pela justiça que prevaleceu, pela chance de viver meus últimos anos, que espero sejam muitos, com dignidade.
Para quem está lendo isto no futuro, talvez meus bisnetos saibam que sua bisavó foi forte, que enfrentou o próprio filho para defender o que era certo, que escolheu a dignidade sobre a falsa paz, que amou, mas não se deixou destruir pelo amor. E se vocês um dia tiverem filhos, ensinem a eles: pais são pessoas, com histórias, sonhos, direitos. Respeitem seus idosos, não por obrigação, mas por humanidade. Boa noite, diário. Amanhã é um novo dia e eu estarei aqui para vivê-lo. Do meu jeito, no meu tempo, na minha casa, livre. Fechei o diário e apaguei a luz. Pela janela, a lua iluminava o jardim. As orquídeas pareciam brilhar na luz prateada. Roberto sempre disse que elas eram resistentes, que sobreviviam a quase tudo se tivessem o básico: luz, água e um pouco de cuidado. Como eu, sobrevivi, floresci e ainda tenho muitas primaveras pela frente. 1 ano se passou desde aquele dia no restaurante. Hoje foi a audiência de condicional de Ricardo. Fui chamada para depor. Entrei na sala e o vi. Mais magro, cabelos grisalhos, olhos cansados. Por um momento, vi o menino que costumava dormir em meus braços quando tinha pesadelos. "Mãe", ele disse, e pela primeira vez em anos, ouvi verdade em sua voz. "Me perdoa?" "Já perdoei, filho, mas perdoar não significa esquecer, não significa voltar ao que era." "Eu sei, eu fiz terapia na prisão, entendi muita coisa. O que fiz foi imperdoável." "Não, Ricardo, nada é imperdoável, mas tudo tem consequências." O juiz negou a condicional, mais 1 ano e meio para cumprir. Ricardo aceitou com dignidade. Quando o levaram, ele olhou para trás. "Cuida bem dos meus filhos, mãe." "Sempre cuidei, filho, sempre cuidarei." Saí do tribunal emocionada, mas em paz. Amanda estava me esperando. Como se sente? Como uma mãe que fez o que precisava ser feito. Em casa, as crianças me esperavam ansiosas. Não menti para elas. Seu pai ainda não pode voltar, mas ele está melhorando. Um dia vocês poderão construir uma nova relação com ele. Lucas, agora com 14 anos, mais maduro, assentiu. "Nós sabemos, vó. Está tudo bem. Temos você." Sofia, 12 anos, uma mocinha, me abraçou. "Vó, você fez a coisa certa, mesmo sendo difícil." Pedro, 8 anos, apenas disse: "Vó é a melhor vó do mundo." Naquela noite, Antônio veio jantar. Depois de meses de amizade cuidadosa, finalmente admitimos que havia algo mais entre nós. Não é o amor avassalador da juventude, é algo mais calmo, mais profundo. Companheirismo, respeito, carinho construído dia após dia. "Mariana", ele disse segurando minha mão, "não quero tomar o lugar de ninguém. Só quero estar ao seu lado, se você permitir." "Permito, Antônio. Permito e agradeço." As crianças aprovam. Elas precisavam ver que a vida continua, que o amor pode existir em qualquer idade, que a felicidade não tem prazo de validade. Marina vem todo mês agora. Nossa relação nunca foi tão forte. Ela me contou que está se divorciando. O marido a traía há anos. Oferecia apoio, não julgamento. Ela está morando temporariamente comigo, reconstruindo sua vida. É bom ter minha filha por perto, conversando como amigas, não como mãe que manda e filha que obedece. Carlos se casou, uma moça adorável, professora como eu fui. No casamento, ele fez um discurso. Minha mãe me ensinou muitas coisas, mas a lição mais importante veio tarde. A dignidade não tem idade, o respeito não é opcional e o amor verdadeiro não exige sacrifício da alma. Obrigado, mãe, por ser nosso exemplo de força. Chorei. Todos choraram. O grupo de apoio cresceu. Agora somos 30 idosos, nos reunindo toda semana. Conseguimos parceria com a prefeitura, temos um espaço próprio, apoio psicológico, assessoria jurídica. Salvamos dezenas de idosos de situações abusivas. Dona Carmen, aquela senhora que mencionei, se tornou minha melhor amiga. Ela superou o trauma, processou o filho, recuperou seus bens. Agora mora em um flat perto do meu e passamos tardes tomando café e conspirando
aprendendo sobre como mudar o mundo, ou pelo menos nosso pedacinho dele. Mariana, ela me disse outro dia, você salvou minha vida. Não, Carmen, você salvou sua própria vida. Eu apenas mostrei que era possível. Comecei a escrever um livro sobre minha experiência, não por fama ou dinheiro, mas para que outras mulheres, outros idosos, saibam que não estão sozinhos, que o abuso familiar contra idosos é real, é crime e pode ser combatido. O editor que procurei ficou impressionado. Senhora Mariana, sua história é poderosa. Quantas pessoas sofrem em silêncio achando que é normal? Muitas, muitas. Demais. O livro sai mês que vem. Já tem convites para palestras, entrevistas. Aceito todos. Cada pessoa que eu alcançar, cada família que repensar suas atitudes, cada idoso que encontrar coragem para se defender, vale a pena. As crianças estão orgulhosas. Lucas quer ser advogado, inspirado por Amanda. Vou defender pessoas como você, vó. Sofia está escrevendo também contos, poesias, um diário. Você me mostrou o poder das palavras, vó. Pedro continua desenhando. Agora frequenta aulas de arte. Seu último desenho foi de nossa família. Todos nós, incluindo Antônio, no jardim, cercados de orquídeas. Falando em orquídeas, o jardim está espetacular. Descobri que tenho talento para jardinagem. Ou talvez seja apenas que agora tenho tempo e paz para cuidar das plantas. Elas retribuem com flores magníficas. Às vezes, sinto Roberto no jardim comigo, aprovando silenciosamente cada nova florada. Patrícia reapareceu recentemente. Mandou uma carta pedindo para ver as crianças. Conversei com eles, com a psicóloga. Decidiram dar uma chance. O encontro foi supervisionado no escritório da psicóloga. Foi difícil, mas necessário. As crianças precisam processar esse abandono para seguir em frente. Patrícia está diferente, mais humilde, trabalhando como vendedora, morando com os pais. Pediu perdão às crianças, admitiu seus erros. Se é sincera ou não, o tempo dirá, mas as crianças precisavam ouvir. Eu não sou uma boa mãe, ela disse. Talvez nunca seja, mas vocês merecem saber que o problema nunca foi vocês. Era eu. Sempre fui eu. Lucas foi frio, mas educado. Sofia chorou. Pedro perguntou se ela voltaria a morar conosco. A resposta foi não. Por enquanto, encontros mensais supervisionados. Baby steps. Ontem recebi uma carta de Ricardo, diferente das anteriores, sem autopiedade, sem acusações, apenas reflexões. Mãe, entendo agora o que fiz. Não só o crime legal, mas o crime moral. Transformei a mulher que me deu a vida em uma serviçal. Roubei não só seu dinheiro, mas sua dignidade, seus anos dourados, sua paz. Não peço que me perdoe, peço apenas que saiba. A culpa me consome todo dia, mas é uma culpa necessária. É ela que está me transformando em alguém melhor. Ou pelo menos espero. Obrigado por cuidar dos meus filhos, por ser a mãe para eles que eu não deixei você ser para mim nos últimos anos, por mostrar a eles o que é dignidade, respeito, amor verdadeiro. Um dia, quando eu sair, espero poder olhar nos seus olhos sem vergonha. Até lá, vou trabalhar em mim mesmo, seu filho que está aprendendo a ser filho, Ricardo. Guardei a carta na minha caixa de preciosidades. A esperança. Sempre há esperança. Hoje é meu aniversário, 69 anos. Antônio organizou uma festa surpresa. Nada extravagante, apenas as pessoas que amo, Marina e as crianças dela, Carlos e a esposa, meus netos, Dona Carmen e o grupo de apoio. Amanda, que se tornou mais que advogada, tornou-se amiga. Até o gerente daquele restaurante italiano apareceu, trazendo um bolo magnífico. Quando apaguei as velas, não pedi nada. Já tenho tudo o que preciso: dignidade, respeito, amor, família, propósito. E ainda muitos anos pela frente para aproveitar tudo isso. Lucas fez um discurso que me deixou em lágrimas. Vó, você nos ensinou que família não é sobre sangue, é sobre respeito, não é sobre obrigação.
é sobre escolha. Você escolheu lutar por nós quando podia ter desistido. Escolheu nos amar quando éramos horríveis com você. Escolheu reconstruir quando tudo estava destruído. Você é nossa heroína, nossa matriarca, nossa fortaleza. Te amamos. Todos aplaudiram. Abracei meus netos, minha família escolhida e conquistada. Antônio me puxou para dançar, uma música antiga daquelas que Roberto e eu dançávamos. Por um momento, fechei os olhos e senti os dois homens da minha vida, o que foi e o que é, me segurando, me apoiando, me amando cada um à sua maneira. Feliz aniversário, meu amor, Antônio sussurrou. Obrigada por estar aqui. Sempre estarei. A festa continuou até tarde. Risadas, música, comida boa, histórias compartilhadas. Em algum momento, olhei ao redor e vi. Isso é felicidade. Não a felicidade perfeita dos contos de fada, mas a felicidade real, construída sobre cicatrizes, fortalecida pela superação. Quando todos foram embora e a casa ficou quieta, sentei no jardim com uma taça de vinho. As orquídeas brilhavam sob a luz da lua. O ar estava perfumado com jasmim. A vida estava boa. Meu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Senhora Mariana, não nos conhecemos, mas vi sua história na TV. Tenho 72 anos e meu filho me tranca em casa. Pega minha aposentadoria, não me deixa ver meus amigos. Pensei em desistir de tudo, mas sua história me deu esperança. Amanhã vou à delegacia. Obrigada por me mostrar que não é tarde demais. Sorri através das lágrimas. Essa é minha missão agora, ser farol para outros, navegando na escuridão do abuso familiar. Respondi, nunca é tarde demais. Seja forte, procure ajuda. Você merece viver com dignidade. Estarei torcendo por você. É meia-noite. Um novo dia começa. Mais um dia da minha nova vida. Vida que quase perdi, mas recuperei. Vida que agora vivo nos meus termos. Amanhã tenho consulta médica de rotina. Depois, almoço com Dona Carmen. À tarde, aula no centro comunitário. À noite, jantar em família. Antônio vai fazer sua famosa lasanha. Uma vida comum. Uma vida extraordinária. Minha vida. 2 anos se passaram desde o restaurante. Ricardo saiu da prisão há 6 meses. O reencontro foi difícil, mas necessário. Ele está diferente, mais humilde, mais consciente. Trabalha como auxiliar administrativo, mora em um pequeno apartamento, reconstrói sua vida tijolo por tijolo. As crianças o visitam quinzenalmente. A relação está sendo reconstruída devagar, com a ajuda da terapia familiar. Não é fácil, mas é progresso. Mãe, ele me disse na última visita, obrigado por não desistir das crianças. Por não desistir de ser mãe, mesmo quando fui um filho horrível. Filho, ser mãe não é algo que se desliga, mas ser mãe também não significa aceitar abuso. Aprendi isso tarde, mas aprendi. Patrícia sumiu novamente. As crianças aceitaram. Algumas pessoas não conseguem ser pais, e tudo bem. Melhor ausência honesta que presença tóxica. Meu livro foi publicado e está vendendo bem. Toda a renda vai para uma ONG que criei com Amanda e Dona Carmen. Dignidade não tem idade. Oferecemos apoio legal, psicológico e financeiro para idosos em situação de abuso. Já atendemos mais de 300 casos em 2 anos. Alguns com finais felizes, outros nem tanto, mas todos com a dignidade de lutar, de não aceitar o inaceitável. Antônio e eu nos casamos no civil, uma cerimônia simples. Aos 70 anos, descobri que ainda posso usar véu e grinalda e me sentir uma noiva. Ele se mudou para minha casa. É bom ter companhia, alguém com quem dividir o café da manhã, as preocupações, as alegrias pequenas do dia a dia. Lucas entrou na faculdade de Direito. Sofia está no ensino médio, quer ser escritora. Pedro, agora com 10 anos, continua artista, ganhando prêmios com seus desenhos. Todos moram comigo ainda, mas por escolha, não obrigação. Somos uma família funcional, com problemas normais, discussões normais, amor normal e verdadeiro.
Marina se divorciou oficialmente e está namorando um homem gentil que a trata com respeito. Carlos teve seu primeiro filho. Me fez avó de novo. Quando segurei o bebê, prometi a mim mesma: essa criança crescerá sabendo que avós são pessoas, não recursos a serem explorados. Hoje, enquanto escrevia este relato final, Sofia entrou no meu escritório. Vó, estou escrevendo uma redação sobre heroínas da vida real. Posso escrever sobre você? Não sou heroína, meu amor. Só uma mulher que aprendeu a se defender. Isso é ser heroína, vó. Heroína de verdade. Não as que voam ou têm superpoderes. As que enfrentam a vida real e vencem. Ela tem razão. Somos todas heroínas. Eu, Dona Carmen, todas as mulheres do grupo de apoio. Todas as que leem minha história e encontram coragem para mudar a própria. Se você chegou até aqui, obrigada por me ouvir. Se minha história tocou você de alguma forma, compartilhe. Não por mim, mas por todas as Marianas por aí, presas em situações que parecem sem saída. Há saída. Sempre há saída. Pode demorar, pode doer, pode parecer impossível, mas há saída. Você merece respeito. Você merece dignidade. Você merece viver seus anos com paz. Não importa a sua idade. Não importa há quanto tempo está na situação. Não importa o que dizem. Você merece melhor. E se eu, aos 70 anos, depois de perder quase tudo, consegui reconstruir minha vida, você também consegue. Acredite em mim. Acredite em você. A vida pode começar aos 60, 70, 80 anos, enquanto há vida, há possibilidade de mudança. Meu jardim está florido. Minhas orquídeas nunca estiveram tão bonitas. Roberto estaria orgulhoso. As crianças brincam lá fora. Antônio prepara o jantar. A vida segue. Uma boa vida. Uma vida digna. Minha vida. E assim termino minha história. Não com final feliz de conto de fadas, mas com final real, de vida real. Com cicatrizes que viraram força, com dor que virou sabedoria, com humilhação que virou dignidade reconquistada. Para todas as mães, avós, mulheres que me leem, vocês são mais fortes do que imaginam. Vocês merecem mais do que aceitam. Vocês podem mais do que acreditam. Nunca é tarde demais para recomeçar. Nunca é tarde demais para se defender. Nunca é tarde demais para viver. Com amor e esperança, Mariana PS. Se você conhece alguém em situação similar, não fique em silêncio. Ofereça ajuda. Às vezes, tudo o que precisamos é saber que alguém vê, alguém se importa, alguém está disposto a ajudar. PPS. Ricardo leu este relato antes da publicação. Chorou. Pediu apenas que eu incluísse isto. Para todos os filhos que leem isso, amem suas mães enquanto há tempo. Respeitem suas mães enquanto podem. Não esperem perdê-las para uma prisão literal ou metafórica para entender o valor delas. Eu aprendi tarde demais. Vocês ainda têm tempo. Fim.